conhecer mais sobre o setor de embalagens e suas tendências agora? Então, o painel Insights, Tendências e Inovações em Embalagens. E para iniciarmos nosso primeiro painel deste dia, convidamos ao palco Nivaldo Benvenho. Nivaldo, por gentileza, Nivaldo, nossa saudação. Nivaldo Benvenho, diretor-geral do Grupo Midiograf, graduado em Economia pela Universidade Estadual de Londrina, atuou como presidente do Londrina Convention Visitors Bureau na gestão 2006-2009, conselheiro da Casa do Empreendedor em 2010, vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina, gestão 2008-2010, presidente dessa mesma associação, da nossa ACIL, na gestão 2010-2012, conselheiro de administração do Banco Sicoob Londrina 2002-2015, diretor comercial da Sociedade Rural do Paraná, gestão 2014 a 2016 e, na sequência, 2016 a 2018. Atualmente, diretor-geral do Grupo Midiograf, diretor do Hospital do Câncer de Londrina, membro do Conselho Superior da ACIL, gestão 2014-2022 e diretor comercial da Sociedade Rural do Paraná, gestão 2021-2024. E tem muito mais coisa, eu sei, não é, seu Nivaldo Benvenho? Muito bem, obrigado pela presença conosco. Por favor, também convidamos ao palco o nosso moderador, Leonardo Beni. Moderador, por favor. Leonardo, obrigado pela presença. Leonardo, MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Unifil, MBA em Gestão e Estratégia Empresarial pela Unifil, MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, graduado em Direito Empresarial pela Universidade Estadual de Londrina, nossa UEL, atualmente diretor-geral do Grupo Indusbelo Company. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. E de maneira online, já conosco, conectada, Tatiana Durelli. Obrigado, Tatiana, pela presença, nossa saudação. Tatiana, profissional com 12 anos de experiência em marketing em multinacionais de ingredientes e embalagem, responsável pela gestão das categorias Home, Personal Care, Pet Food para o mercado latino-americano, definindo novas oportunidades e clientes, posicionamento dos produtos, criação e controle do plano de marketing. Atualmente é gerente de marketing América Latina da Anchor Flexibles Packaging. Obrigado pela presença. Tatiana Durelli, nosso moderador. Leonardo, por favor, nosso bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos que acompanham aqui no nosso estúdio e também o pessoal que está online. Agradecer ao Nivaldo e à Tatiana pelo convite do Integra participar desse painel que é tão importante e vem aí a brilhantar, né, com os assuntos que a gente vai trazer para esse tema em específico, que vamos falar sobre embalagens, né, as tendências, as inovações, e a embalagem que é um elemento super importante para as indústrias hoje, né, e que empregam vários atributos estratégicos e que a gente precisa estar sempre acompanhando mesmo novas tecnologias a esse respeito, novos comportamentos dos consumidores também a esse respeito, né? E que isso a gente consiga gerar vários insights aqui para todos os participantes no desenvolvimento de novas embalagens, pensando mesmo nesses novos momentos, nesses novos comportamentos e nessas novas tecnologias que surgem no mercado. Então, mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos iniciar, então, esse primeiro momento com a fala dos nossos convidados. Tatiana, nós vamos iniciar com você, com a sua apresentação. Se tiver tudo certinho aí, já pode ficar à vontade aí. A palavra é sua. Combinado, gente. Bom dia, muito obrigada. Desculpa que eu não pude estar presencialmente, mas espero que vocês consigam entender aqui a mensagem e qualquer dúvida vocês me perguntem. Já está todo mundo vendo a tela, imagino, certo? Certo, Tatiana, pode prosseguir. Legal.
Então, eu vou contar para vocês um pouquinho o que é, né? Quem é a Anchor, né? Quando a gente fala hoje da Anchor no mundo, ela é uma empresa de 14 bilhões de vendas, nós temos mais de 44 mil colaboradores e nós estamos presentes em mais de 40 países com 220 plantas produtivas. Quando a gente fala da Anchor, embalagens que a gente pode trazer para o mercado, né? Eu, especialmente, estou na BU, que a gente chama de flexíveis, mas nós também temos embalagens rígidas, nós também temos embalagens de cápsulas, nós também temos embalagens de cartão. E como vocês podem ver, nós temos uma presença global e a gente consegue trocar tecnologia e informação de uma maneira muito rápida e fazer uma implementação para os nossos clientes de uma maneira mais efetiva. Outro ponto importante é que dentro da Anchor a gente tem em vários países centros de inovações. Aqui no Brasil, inclusive, nós temos fica em São Paulo, fica em Mauá, na cidade de Mauá, mais especificamente, que serve para apoiar os nossos clientes, para poder fazer inovações de uma maneira mais rápida. Eu vou trazer um videozinho para vocês do Centro de Inovação, então não vou entrar muito em detalhe agora. E aí eu queria mostrar para vocês o que é embalagem flexível, né? Porque às vezes fica difícil a gente entender, mas a Anchor está em diversos segmentos, por isso que nós somos tão segmentados, porque nós temos embalagens para o mercado farmacêutico, nós temos embalagens para o mercado de pet food, nós temos embalagens para o mercado de carnes, iogurtes, margarina, requeijão, toda a parte de produtos com altas barreiras para proteções. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, né? Parte de creme dental, a gente também entende aí como embalagens flexíveis. Esse é só um pedacinho do nosso portfólio para vocês terem uma ideia. E no próximo slide eu vou entrar no vídeo. É um vídeo rápido para vocês entenderem como o nosso centro de inovação pode apoiar. Nosso principal objetivo é acelerar e fomentar a inovação no mercado de embalagens de maneira colaborativa, proporcionando uma experiência única para os nossos clientes. Co-criar significa combinar as melhores ideias de cada elo de uma cadeia de valor e transformar numa solução vencedora. Esse ambiente traz essa proposta de inovação, desenvolvimento sustentável e experiência com o cliente. No nosso centro de inovação, nós contamos com engenheiros, pesquisadores, profissionais de design e de marketing, que usam esse espaço realmente como uma ferramenta de trabalho, discutindo sobre tendências, inovações, a necessidade do consumidor final, e realmente conseguindo fazer criações e usando esse espaço como uma ferramenta para a criação. Trazer para essa discussão, junto com o cliente, diversas áreas da empresa, não só da nossa empresa, mas também do cliente, uma discussão muito mais rica, muito mais plural, mais diversa e que normalmente nos leva a soluções muito mais inovadoras. Nesse espaço nós contamos com um laboratório para a realização de protótipos físicos. Além disso, nós temos toda a parte virtual, onde a gente consegue fazer realidade aumentada, colocando nossas inovações no ponto de venda e mantendo uma interatividade com o consumidor final. Nós conseguimos fazer realmente um mock-up para a gente ter realmente físico na mão e entender exatamente como é que ficaria essa inovação. Com isso a gente tem uma agilidade de transformar a ideia numa realidade em um espaço muito curto de tempo. Essas áreas a gente pode comparar com um circuito de teste de corrida de Fórmula 1. Elas são bastante utilizadas para você verificar, junto com os clientes, a funcionalidade dos nossos produtos e o que ela vai trazer de inovação para os consumidores finais. Você faz qualquer tipo de experimentação com o seu cliente, desde testes de sabor, testes da própria embalagem, da resistência dela, por aí vai. Então, era mais para vocês entenderem como o nosso centro pode apoiar e
o que a gente gosta de falar é assim, a gente começa o dia com uma ideia e no fim do dia você tem essa ideia nas suas mãos para você poder realmente materializar aquilo. E dentro da Anchor, a sustentabilidade é um tema extremamente importante e nós fomos a primeira empresa de embalagens lá em 2018 a assinar o Global Commitment dos Plásticos da Ellen MacArthur Foundation, onde nós nos comprometemos em desenvolver e trabalhar para que as nossas estruturas sejam desenhadas para ser recicláveis até 2025, aumentar o uso significativo de material reciclado e, claro, conversar e estar dentro dos stakeholders para que, de fato, a gente consiga trazer e criar essa cadeia, né? A gente entende que a Anchor sozinha não vai conseguir, mas a gente precisa dos brand owners, a gente precisa das legislações, a gente precisa do consumidor para que a gente possa, assim, avançar. Dentro da Anchor, a gente tem uma ferramenta chamada Asset, que ela é uma ferramenta de análise de ciclo de vida, que ela é um serviço que a gente presta adicional para os nossos clientes, que a gente pode trazer comparativos de tipos de embalagem e entender qual o impacto dessa embalagem. Essa ferramenta ela é certificada pela Carbon Trust, tá bom? E nós podemos ter um relatório bem visual, que você pode ver o consumo de água, a pegada de carbono, e entender qual que é o impacto de uma embalagem versus a outra. E aí, às vezes, você fala, pegada de carbono, que difícil, né, entender isso, mas a ferramenta também te dá a resposta com informações mais fáceis, por exemplo, equivalente a retirar tantos carros da rua, deixar tantas lâmpadas apagadas. Eu vou trazer alguns exemplos para ficar mais palpável isso mais à frente, ok? E aí, pensando um pouco em inovação, e aqui eu quis separar em dois momentos para trazer para vocês. Eu quis trazer um exemplo de uma mudança no mercado e como que a gente consegue apoiar, e eu quis trazer um lançamento, que é uma super novidade que a gente tem para vocês, tá bom? O nosso primeiro case que eu estou trazendo aqui é o mercado de fast food, que é um mercado que a gente sabe que é extremamente humanizado, que preza pela qualidade do produto. A mesma coisa que eu como, eu espero que meu animal coma em termos de qualidade. E é um mercado que demanda por muita praticidade e conveniência, né? E aí, se a gente olhar para a gôndola de alguns anos atrás, vocês vão lembrar que grande parte da gôndola ela era em latas, né? E hoje, quando a gente entra no supermercado, a gente consegue ver que hoje a embalagem mudou, ela é uma embalagem flexível. Só que, para a gente chegar nessa embalagem flexível, ela é uma embalagem extremamente técnica, né? Porque ela é uma embalagem que ela precisa aguentar altas temperaturas e pressão, porque este produto, o alimento úmido, quando ele é envasado e passa por um processo de autoclave. Então, imagina que uma embalagem flexível tenha que suportar isso, né? E, além disso, a gente consegue aplicar tecnologias no filme para que o consumidor possa abrir o pouch de uma maneira muito mais fácil, né? Evitando ele ter qualquer perigo ali em manusear o produto. Além disso, quando a gente sai de uma embalagem em lata e vai para uma embalagem flexível, por ela ser muito mais leve, você tem aí uma redução na pegada de carbono, né? Então, você traz isso como um diferencial. E, além disso, você tem um facing muito maior de gôndola, né? Quando a gente olha lá, a lata ela fica um pouco mais achatada, né? O pouch ele te permite uma comunicação 100%, por isso que a gente chama até de stand-up pouch, porque ele fica em pé, né? Então, esse é um case que a gente trouxe para discutir aqui com vocês. E outra novidade que eu queria trazer para vocês como a Anchor está muito preocupada com todos os temas de sustentabilidade, nós já entendemos que o consumidor, sim, vê muito valor nas embalagens de refil, né, para a grande maioria dos mercados. E a gente tem um filme novo que chama Prima Plus,
que ele é um filme desenhado para ser reciclável na cadeia de polietileno. Então, a gente conseguiu trabalhar para que os nossos filmes sejam 100% de polietileno, são estruturas bilaminadas, mas que conseguem trazer aí o aporte, a funcionalidade, a performance necessária para que você invase, por exemplo, shampoo, condicionador, produtos de cuidados para casa. E nós podemos, inclusive, trabalhar com opções de tampa, opções de zíper. Então, é um super lançamento que a gente traz para o mercado. É uma tecnologia muito nova e que a gente queria apresentar para vocês, para que saibam que está disponível no mercado, né? E aí aqui eu quis também trazer um exemplo real da análise asset, né? Então, o que é quando a gente fala análise asset? Então, uma análise de ciclo de vida. Aqui a gente considerou, né, uma embalagem rígida, que tinha um pump, então uma embalagem de corpo de polietileno e o pump é de polipropileno, tá bom? E nós consideramos que no final da vida este produto, ele não iria passar por um processo de reciclagem, ok? E nós pegamos o nosso stand-up pouch Amprima Plus, um refil, ok? E a gente considerou que o destino final de vida dele seria para uma reciclagem mecânica, né? Então, como a gente pode ver aqui, a gente tem ganhos e impactos significativos fazendo essa troca. A gente tem hoje uma redução na energia primária de 95%, uma redução da pegada de carbono em 93%. E aí a gente fala, que difícil falar assim, né, Tati? Então, a gente traz ali, é o considerado, é o equivalente a deixar apagadas, por exemplo, as lâmpadas, né? E aqui, claro, é um exercício que a gente considerou um caso muito extremo, porque a gente está saindo de uma embalagem rígida que só pelo peso em si, né, você já tem um ganho muito bom para o meio ambiente, mas aí a gente também traz a questão desse filme já poder ser destinado e passar por um processo de reciclagem ao fim da vida após o uso, tá bom? Então, como a gente sabe que o mercado de personal care é um mercado que busca muito por refil, que tem essa tendência de o consumidor ver um valor no refil, né? Ele vê um custo-benefício. Muitas vezes a gente tem em casa aquela embalagem que é rígida, e aí eu quero comprar o refil porque a minha embalagem em casa é bonita e eu quero continuar usando ela, e aí eu vou refilando, né? Então, você traz essa conveniência para o consumidor, essa nova forma de consumo, porque hoje a gente já consegue também encontrar produtos que são flexíveis e que o consumidor usa como embalagem final. Então, você agrega uma tampa no produto e aí o consumidor, em vez de fazer o refile, ele usa aquilo como produto final e segue utilizando e trabalhando e tendo a experiência ali com essa embalagem, né? Então, essas são as novidades que eu queria compartilhar com vocês. Eu agradeço aí o tempo, o espaço. Deixo aqui meus contatos, estou à disposição caso vocês tenham alguma pergunta e dúvidas aí para a gente poder falar offline, se for necessário, ok? Tatiana, obrigado pela excelente apresentação. Eu, assim, fiquei surpreso. Não imaginava que, especificamente, a embalagem flexível tinha tantos atributos como você apresentou para nós nesse momento. E isso realmente reforça e evidencia todo esse processo de vocês interno, né, de pesquisa e desenvolvimento, que estão super alinhados às novas tecnologias e a comportamentos do consumidor. Então, parabéns aí pela sua apresentação. E fica aqui com a gente, que ao final a gente vai voltar assim, com muitas perguntas, tenho certeza. Obrigado, Tatiana. Obrigada. Agora a gente vai passar a palavra, então, para o Nivaldo, para fazer a sua apresentação, a sua fala e contribuir com a gente. Nivaldo, fica à vontade. Bom dia a todos. A minha apresentação aqui é mais um bate-papo do que alguma apresentação física, tá?
A indústria de embalagens, ela é, em tese, uma que a gente brinca chamada de indústria invisível. Ninguém percebe direito. Todo mundo convive com ela o dia todo. E eu vou convidar vocês a fazerem um exercício. Vocês acham que dentro de um posto de combustível tem muita embalagem? É só entrar na loja de conveniência. Você vai olhar lá e você vai ver que ou ela é plástica ou ela é papel. Mas é uma loucura. Tente identificar no próximo posto de conveniência o que é papel. Olhe só papel, que é a indústria que eu mais trabalho. E você vai olhar papel, 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 papel. Vá a um supermercado, vá a uma farmácia e olhe isso. Imagine você entrando na farmácia ou no supermercado e nada está embalado, nada tem cor, nada tem uma provocação para chamar a sua atenção enquanto consumidor. Tá? A indústria de embalagem ela trabalha em duas vertentes. Uma, ela é só processadora do que a indústria química e de materiais desenvolve. A outra, ela trabalha também desenvolvendo materiais. Tá? Mas esse setor ele, de indústria química trabalha um pouco dissociado ao longo da história do processo todo. Nós vivemos um momento assim, onde se fala muito em responsabilidade ambiental, embalagens sustentáveis, né? Nesse momento, o meu segmento tem uma vantagem muito grande, porque eu trabalho 99% com papel, e o papel, além de aprisionar carbono, é 100% reciclável. Mas esse setor vem mudando esse conceito, não por responsabilidade, infelizmente. Vem mudando por força de lei e vem mudando por força do consumidor. Porque é muito bonito dizer que o setor de materiais, química, assim como o agro, produz para alimentar o mundo, produz porque precisa, que quer ganhar dinheiro, produz porque quer recurso, produz porque busca resultado. Aí as pressões de leis, as pressões dos consumidores é que obrigam as empresas a trabalhar de forma mais transversal. E, exemplo, setor de embalagens, Tetra Pak, tão famosa e tão importante, porque ela prolonga a vida útil dos alimentos. Imagine se não tivéssemos produzido o alimento e a vida útil fosse curta demais, né? Não tivéssemos desenvolvido isso. O mundo sofreria dolorosamente a falta de nutrientes, né, para a alimentação. Mas, em 42 ou 44, ela começou. Só em 1970 é que surgiu a primeira ação para poder da indústria química de materiais para tentar reciclar esse produto e reintroduzir ele no processo produtivo. Então, a minha abordagem aqui para o pessoal da indústria química e de materiais é que tem que trabalhar associado ao setor de embalagem. Tudo vai para o mercado embalado. Nada vai sem embalagem. Uma cadeira, essa que vocês estão sentados aqui, ela vem em uma embalagem. O produto que foi para a indústria, lá para a Indusbelo, fabricar a cadeira, foi numa embalagem. Tá? E isso vai formando uma montanha de matéria-prima jogada fora lá na frente e que levou muito tempo para a humanidade entender que ela tem que caminhar no sentido de reincorporar toda essa matéria. E aí é que entra essa coisa de nós irmos construindo um ambiente onde as empresas passem a não se enxergar mais apenas como inimigos e apenas não buscar o lucro acima de tudo ou a qualquer custo, e se integrar com as demais indústrias de química e materiais, para que, em conjunto, elas, já desde o início do desenvolvimento de um novo produto, ela envolva outros players da cadeia, para que, de forma sustentável economicamente, e quando a gente fala sustentável economicamente, ninguém vai reciclar nada, a não ser governo, que é dinheiro público, por amor. Vai reciclar se houver sustentabilidade econômica. E aí é que entra pesquisa e desenvolvimento. Porque tudo é muito bonito, mas, no final do dia, tem que pagar a conta. Ou não? Ou a conta de vocês, como negócio, como pessoas, só amor.
O amor é importante, mas tem que fechar essa equação. A gente estivemos lá com o Everson e mais outras entidades na Espanha, em Barcelona, há alguns anos, e nós olhamos e vimos várias montanhas verdes onde não havia montanha. Mas o que essas montanhas estão fazendo aqui? Não são lixo. É que a indústria química e materiais não acompanhou e não trabalhou junto com as outras, com a indústria de embalagem, na solução e reintegração de toda a matéria-prima. Só que nós sabemos que um dia isso vai ser matéria-prima, quando a indústria, da qual nós estamos falando aqui, começar a desenvolver e encontrar mecanismos para aproveitar. Nós temos montanhas de matéria-prima guardada e armazenada. Tudo embalagem. Embalagens plásticas, embalagens híbridas, que foram acomodadas e foram guardadas como estoque de material para o futuro. Não voltamos lá, temos que organizar uma volta para ver se a indústria de química e materiais conseguiu trabalhar com a indústria de embalagem nesse sentido. Hoje, quando nós olhamos para esse segmento, e se fizermos uma esfera, a indústria de química e materiais, ela permeia todos os outros setores. A indústria faz, o agro faz alimento in natura, e se ele não é consumido na hora, ele precisa passar por algum processo dentro desse segmento para ser transformado em alguma coisa, para ser prolongado a vida, para ser colocado numa Tetra Pak, numa outra embalagem, para ser dissecado, para ser alguma coisa para que ele possa ir para frente. Quando você extrai lá da natureza o petróleo, ele precisa passar por esse setor, né? Então, é uma indústria que ela é um setor que não cria, ele não faz pegar uma semente, virar um outro produto, ele transforma. Mas o mundo não anda sem esse segmento. E esse segmento precisa aprender a trabalhar de forma integrada. E lembrando que tudo que ele produzir vai, em algum momento, usar a embalagem para levar. Gente, olhem para aquele oceano que todo mundo fala e vê no Instagram aí, que tem um novo... oceano não, continente. Um novo continente de plástico está surgindo. É gigantesco o negócio. Eu já tive a oportunidade de sobrevoar aquilo. Não dá para explicar. Tem que sobrevoar para entender. É igual falar de Amazônia, está atacando fogo na Amazônia, sem nunca ter ido à Amazônia. Tem que ir lá entender isso. Eu vou lá 4 ou 5 vezes por ano. Eu gosto de pescar, então eu sempre vou lá. Então, a narrativa é diferente da prática. Todo mundo fala de plástico, todo mundo fala da indústria química, mas o que, de fato, está se fazendo para trabalhar em sinergia? E nós temos que aprender a trabalhar em sinergia. A indústria de embalagem, acompanho agora o que está acontecendo, por exemplo, na SL Alimentos, desenvolvendo embalagens de aveia, embalagem de aveia para substituir plástico. Mas ela já está trabalhando em parceria com outras indústrias de química e materiais para como é que nós vamos fazer isso depois. Como é que isso vai ser integrado? Mas como é difícil para nós trabalharmos em cooperação. Porque, até então, nós conversávamos agora há pouco, nós, desse setor, nos enxergamos como inimigos, como concorrentes, e não como parceiros. Estamos começando a nos enxergar como parceiros por força de lei, por exigência do consumidor, mas não por uma lógica natural e de boa fé, simplesmente. Preciso contribuir para a melhora do meu mundo. E, inclusive, vejo a maioria das empresas adotarem esse discurso apenas como marketing, e não de fato. Na prática, lá dentro, é uma outra coisa. Tá? Então, a indústria química e de materiais, ligada à indústria de embalagem, trabalhando de forma cooperativa, visando sustentabilidade econômica, ela pode fazer muito para a sustentabilidade ambiental, para que nós contribuamos para um planeta melhor, tá? Mantendo aquilo que é importante.
pagando o almoço, porque o almoço não é de graça. Eu sei que é um pouco chocante falar assim, porque todo mundo gosta de fazer um discurso bonitinho, né? Eu trabalho por amor, eu faço por amor. Ninguém quer ser taxado de outra forma, porque senão você é lacrado, você como é que é? Deletado. Mas essa é uma realidade. Se recicla alumínio no Brasil, embalagem de alumínio no Brasil, por quê? Por amor ou porque ela retorna e sustenta uma cadeia de miseráveis de menos abastados economicamente? O papel de embalagem, o preço caiu muito anos atrás, o papelão parou de reciclar. Por que o plástico não se recolhe tanto quanto se deveria? Porque ele não tem sustentabilidade econômica, esse processo de reintrodução. Se produz petróleo todo dia, precisa da saída, então não avança. Agora, toda vez que você tem um problema, nesse problema você tem oportunidade. E, às vezes, aqui dentro desse grupo, numa determinada empresa, tem uma pequena parte de uma solução para uma outra empresa que, combinadas, viabilizam um processo. Mas como é que nós vamos fazer isso se nós, nesse setor, até então, nos enxergávamos apenas como concorrentes? Aí é que entra a importância de um evento como esse. Entra a importância de nós entendermos que nós temos que encontrarmos formas de trabalhar na horizontal. Nós falamos muito hoje em usarmos embalagens de produtos de biomatéria, da cana-do-açúcar, o plástico, de um outro vegetal, mas vai chegar um momento, gente, em que nós vamos ter que decidir o que nós vamos fazer com esse produto que vem do agro. Nós vamos fazer alimento ou vamos fazer embalagem? Isso vai acontecer. E, pelo instinto de sobrevivência do ser humano, ele vai decidir, vai fazer alimento. Não vamos usar a cana-de-açúcar só para embalagem, nós vamos ter que usar para alimento. E aí, porque vai se tornar mais escasso. O aquecimento global, eu não vou discutir a causa, né, cada um tem a sua olhada, mas ele vai reduzir bastante a questão de terras agricultáveis. Então, num futuro muito próximo, talvez não na nossa geração, na outra, esses produtos alternativos terão que ser cancelados. E nós vamos continuar usando petróleo, nós vamos continuar usando outras matérias-primas para as embalagens. Como é que nós vamos olhar para isso? Como é que a indústria química de materiais vai tratar isso, em parceria com as indústrias de embalagem? Nós, enquanto nação brasileira, passamos por desafios gigantescos. Enquanto o mundo lá fora legisla fortemente contra o plástico não reciclável, nós aqui não legislamos. Vocês já se perguntaram por quê? Na indústria de embalagem? Você já assistiu o filme e você viu alguma vez alguém carregando cerveja na sacolinha plástica, supermercado em sacolinha plástica, produtos tudo em papel, não é? Prestar atenção, porque a legislação lá é muito dura quanto a isso, por causa do impacto. Mesmo assim, eles não conseguem conter. Agora, nós não legislamos aqui, por quê? Porque nós temos um monopólio do derivado de petróleo, que é governamental, e o governo jamais vai legislar a favor de embalagens contra o petróleo, porque é um dos maiores fontes de financiamento do próprio custo do governo. Então, nós temos que avançar. Aí, quando a gente discute privatização dali, privatização daqui, privatização de uma Petrobras, a gente mudaria isso, porque tiraria o interesse do governo em manter benécias ao setor de embalagem plástica e passaria a outros setores, como, por exemplo, celulose. O Brasil hoje é o maior exportador, 60% da celulose do mundo sai do Brasil, e nós temos condições de recuperar todas as áreas degradadas com celulose. Além de aprisionar carbono, né, CO2, a gente ainda poderia estar embalando e fornecendo embalagem dessa forma para o planeta todo. Então, gente,
Eu poderia aqui trazer um monte de coisas que estão acontecendo na área de embalagem. Como eu falei da embalagem de aveia, de outras matérias-primas que estão sendo tratadas, mas eu achei muito mais importante despertar vocês para esse olhar. Como é que vocês vão, enquanto indústria química e materiais, trabalhar com o setor de embalagens, pensando em torná-lo economicamente sustentável no processo de ida e volta. Se esse conceito, se a pressão da sociedade, se a pressão de legislações tivessem já começado em 1942, quando surgiu a Tetra Pak, nós teríamos muito menos impacto ambiental no mundo que isso já causou. Hoje, nós temos aqui em Mauá da Serra uma empresa que desenvolveu, em parceria com o Senai, já uma tecnologia para desmembrar todas as lâminas da Tetra Pak e reintroduzir todos os produtos no processo. Mas está começando agora. Isso podia ter feito lá atrás, mas é um trabalho que ele conseguiu via Senai, trabalhando com outras indústrias de química e material. Mas isso é em 2020, 21. Como é que nós vamos, daqui para frente, nos novos processos, trabalharmos em sinergia para que outros players nos ajudem no processo de desenvolver tal embalagem. Estou convidando aqui aquela indústria, para ver como é que nós vamos tornar economicamente viável esse processo todo de reaproveitamento. Tá bom, gente? E, faltando 2 minutos, se quem não conhece a Midiograf quiser conhecer a Midiograf, vai ver lá como é que a gente é, e a gente tem toda essa coisa também de carbono zero, FSC, como é que produzimos sem o menor impacto, com o menor impacto, porque, gente, desde o dia que nós nascemos, nós vamos causar impacto no mundo, correto? Não quer causar impacto nenhum, não nasça. Nasceu, vai ter um impacto no meio ambiente. Nós somos o próprio meio ambiente, fazemos parte dele. O problema é como é que nós fazemos de uma forma racional para que nós possamos ter um mundo mais equilibrado. Tá bom? E nós cuidamos disso lá. Só porque a gente ama isso? Também, porque eu amo minha profissão desde o começo, mas porque eu preciso também estar sustentável no mercado e pagar as contas todos os dias. Tá bom, gente? Muito obrigado. Nivaldo, obrigado aí pela sua apresentação, seus temas. Eu gostei bastante quando você começou a sua fala falando da invisibilidade, né, dessa indústria de embalagens para muita gente. E, de fato, isso é percebido mesmo no mercado, né? E depois você vem também com a necessidade da cooperação no desenvolvimento, na pesquisa, para que isso seja realmente desenvolvido na transversalidade necessária para atender, né, questões econômicas que você trouxe, sustentabilidade. Então, acho que foi muito bacana aí nessa sua fala. Mas agora a gente vai iniciar, então, as perguntas que eu tenho recebido aqui. E a primeira delas, daí eu vou estender aos dois, tanto a Tatiana quanto ao Nivaldo, sobre a questão do processo de pesquisa e desenvolvimento, né, dentro da empresa de vocês, se existem algumas aberturas e parcerias com desenvolvimento em conjunto, seja com universidades, com o cliente, como que funciona essa dinâmica dentro da empresa de vocês. Então, vou direcionar primeiramente a Tatiana para responder e, na sequência, daí o Nivaldo complementa, por gentileza. Ok. Em relação à pesquisa e desenvolvimento, a Âncora ela tem, né, além dos centros de inovações, a gente trabalha sempre em parceria com os nossos clientes, né, porque é um conjunto, a embalagem tem que funcionar na máquina do cliente, né. O importante é sempre ter em conta que a Âncora ela é uma empresa de embalagens. Então, nós trabalhamos com diversos tipos de materiais, inclusive papel, né? Então, a gente tem o time de R&D local,
que troca muito com o time de R&D global, que a gente chama. Então, eles têm fóruns de trocas para que eles possam ter essas discussões. E aí, às vezes, nós temos, nós chamamos de InnoStream. Por exemplo, uma ideia que ainda não tem uma solução. Nós temos um InnoStream focado em entender qual vai ser a solução. Essa é a maneira que a gente trabalha. E, além do time de R&D, a Uncor tem um time que chama FTS, Technical Service Field, que são pessoas espertas em máquinas e equipamentos. E elas vão para dentro dos nossos clientes e elas auxiliam o nosso filme a rodar na máquina dos nossos clientes. Bom, nós temos lá o nosso setor de pesquisa e desenvolvimento na área de embalagens. Nós não trabalhamos com pesquisa e desenvolvimento de materiais. Tá? Nós somos uma indústria que vai pegar os materiais desenvolvidos pelos grandes players e vai encontrar formas de trabalhar. Mas qual é o nosso foco na área de pesquisa e desenvolvimento com os nossos 2 engenheiros e mais 5 pessoas que trabalham na área de embalagens? É customizar para o cliente a embalagem. Ele traz o produto para nós, isso é o dia inteiro, e ele fala, eu preciso embalar esse produto, preciso que ele atenda, que ele vai para a gôndola, ele vai assim, ele vai assado, e a gente vai usar técnicas lá que vão desde realidade aumentada para projetar ele nas embalagens, fotografar e apresentar, desde qual é a melhor forma desta embalagem ser produzida, onde ela terá o menor consumo de matéria-prima. Por quê? Porque papel é quilo. Então, como é que eu embalo esse produto? Como é que eu ajusto a embalagem dele, de forma que ele desperte e chame a atenção do cliente no PDV e que vá menos quilos possíveis para que encontre a maior viabilidade econômica para o cliente. Tá? E aí, assim, olhando, eu quero colocar um plástico nessa embalagem, a gente vai tratar com ele. Que plástico? O que é que nós podemos fazer? Que resina que nós podemos aplicar, que vai aguentar o freezer, sem ser o plástico e vai se decompor melhor? Que resina? Como é que nós vamos tratar isso? Nós temos essa área, trabalhamos dessa forma. O meu produto vai para o micro-ondas, meu produto vai para o forno, que temperatura que ele vai para o freezer, o que ele tem que resistir, que tipo de cola nós vamos aplicar para que ele possa causar o menor impacto e ter viabilidade econômica a melhor possível para o cliente. Então, é nesse sentido que nós trabalhamos com pesquisa e desenvolvimento dentro da nossa empresa. Muito bom. Aqui já vou tomar a liberdade de fazer um compêndio de algumas perguntas e resumindo em uma só, também para ambos os participantes aqui do painel. Trazer uma visão de vocês, como que vocês têm percebido esse crescimento do comércio eletrônico, principalmente que isso foi bastante acelerado até pela pandemia, né, de não necessariamente o comércio eletrônico, mas receber o consumo de alimentos em casa. Como que as embalagens passaram por esse processo de transformação, se adaptando a atender essas novas necessidades, né, do consumidor, levando também a proteção do próprio produto, mas também da experiência dele em casa, visto essa distância da experiência dele no PDV. Então, como que vocês viram essa transformação, essa mudança, e como que foi o processo de adaptação a ela? Então, daí eu também quero abrir primeiro para o Nivaldo e, na sequência, a Tatiane comentar sobre isso também. Gente, isso é muito legal, porque foi notável isso, 2019 e 2020, a gente já sabia que o setor de comércio eletrônico ele iria crescer de forma exponencial em relação à compra normal, mas o grande desafio era, você consome só porque você precisa ou porque ele é uma forma de escape, de estresse, fuga de estresse, de satisfação, como quem gosta de fumar, vai fumar um cigarro, comprar é um ato só de necessidade ou você tem prazer em comprar? É uma experiência. Os estudos mostram claramente que a pessoa vai lá comprar, ela tem
prazer em ir à loja, prazer em comprar, prazer em... eu mereço isso aqui. Então, a compra ela tem muito do impulso. Na verdade, mais do impulso do que propriamente do produto em si. Tá? E aí, como é que você substitui ou dá ao consumidor final, com a mudança de ir à loja para receber em casa, como é que você tem essa experiência? Como é que você satisfaz essa necessidade psicológica do prazer? Aí entra a embalagem. Então, hoje, quando você compra um produto pelo correio, ou que vai vir lá para uma transportadora, um Mercado Livre ou qualquer coisa assim, já existem diversas marcas que estão trabalhando nesta experiência. Quando você abre, a caixa não é só a caixa dentro, ela tem toda uma mensagem por dentro, ela tem todo um raciocínio de como é que você vai abrir, o que você vai ver, para tentar suprir esta experiência, que é ir comprar e matar essa necessidade psicológica. Eu não sou muito bom com as palavras, não, tá, gente? Não sou o professor, eu sei fazer. Tá? E isto, a pandemia acelerou, e nós temos que rebolar muito, as empresas têm que rebolar muito, para levar ao consumidor essa satisfação. Obrigado, Nivaldo. Tatiana. Legal. Eu acho que assim, né? Todo mundo, quando faz uma compra online, a primeira coisa que você quer é ter frete grátis. A segunda coisa que você quer é que chegue rápido. E a terceira é ter uma experiência positiva no recebimento. Então, ninguém quer abrir uma caixa e encontrar um produto vazando. Ninguém quer abrir uma caixa e se sentir culpado, porque tem um monte de outras embalagens que você acha que são desnecessárias, né? E aí a importância da embalagem flexível, que a gente consegue trabalhar com os filmes que são resistentes. Então, o pouch ele pode ir dentro de uma caixa e passar por um processo de picking, né? Então, vai caindo outros produtos lá dentro dessa caixa, junto com o pouch, e ele não vai estourar e ele não vai requerer outra embalagem adicional. Então, hoje a gente já tem linhas de filmes que são resistentes, inclusive dentro da Anchor nós temos 2 laboratórios para fazer testes Insta6, que são os testes requeridos para que você possa fazer a logística pela Amazon, tá bom? Então, nós temos já disponível 2 laboratórios que fazem esses testes nas nossas estruturas para os nossos clientes. Tatiana, uma pergunta direcionada aqui a você, já aproveitando a sua fala. Quanto ao custo da embalagem flexível comparada com a rígida, as flexíveis elas são mais baratas ou mais caras? É fácil uma empresa inovar na embalagem de seus produtos? Às vezes a gente sempre traz essa parceria para os nossos clientes, né, de entender o modelo de negócio que vai funcionar. Então, por exemplo, poxa, Tati, estou no rígido e eu queria tanto ter uma linha de flexível, mas eu não vou comprar uma máquina de invase logo de cara. Eu preciso sentir se o meu cliente vai querer ou não, né? Então, existem aí inúmeros parceiros, terceiros que a gente trabalha, que a gente indica, que pode ajudar nesse processo para se sentir o mercado e entender a aceitação do consumidor, né? Normalmente, a gente entende que o consumidor ele sempre espera uma opção em refil, porque ele vê o custo-benefício. Então, eu vou comprar o meu produto preferido com um preço por litro, por quilo, que seja mais competitivo, né? Legal. Nivaldo, aqui uma pergunta mais direcionada a você. Esse processo de P&D da Mediograph, como que foi esse processo de iniciação, na verdade, né, desse mercado de vocês? Como que iniciou a empresa? Foi através de um processo de pesquisa? Ou a empresa iniciou e depois veio esse processo de pesquisa para ir desenvolvendo as embalagens internamente? Como que foi essa ligação, antes ou depois da pesquisa? Não. Primeiro, a gente empreendeu, né? A gente fomos montar um negócio, né? Eu sempre, desde a minha formação lá na Universidade Estadual de Londrina, na área de economia, tudo quanto é evento que tinha de como empreender, eu estava lá participando. Então, a empresa nasceu primeiro. E depois, ela
começou a ver a necessidade de inovar. E a gente foi avançando na inovação. A inovação ela veio já com 4 ou 5 anos da empresa já funcionando. A gente já inovava em vernizes, porque a gente não era embalagem ainda, né? A gente se tornou bastante forte em embalagem de 2019 para cá. Tá? E aí, sim, a gente começou a montar departamento realmente de pesquisa e inovação na área de embalagem. Mas a gente inova tanto dentro da empresa que nós formamos a primeira empresa de realidade aumentada do Brasil. Enquanto só existia essa tecnologia em Israel e na Finlândia, a gente já estava trabalhando em parceria aqui com o Senai, com o Sebrae e com entes aqui para que a gente formasse a RAB, justamente olhando para como é que nós levaríamos experiências diferentes para os clientes, e era na área de embalagem. Tá? A inovação, ela normalmente vem depois, a não ser que, como uma Ângelos, que nasce dentro de uma universidade, nosso amigo Roberto, que, inclusive, em algum momento apareceu aqui, que ela já nasce de desenvolvimento de pesquisa. Então, já no seu código genético já está o DNA da inovação. Mas, normalmente, na maioria das empresas, o cara começa produzindo um produto, né? E aí, depois, é que ele vai vendo a necessidade de inovar. Não sei se eu consegui responder. Tá? Tá ótimo. Uma pergunta agora direcionada à Tatiana. A Ancor, ela tem algum foco, possui algum foco em relação à quantidade de microplásticos presente no meio ambiente? A gente não trabalha com filmes que sejam biodegradáveis ou compostáveis, justamente porque até hoje ninguém pode garantir essa contaminação em relação a microplásticos, tá bom? Muito bem. Mais uma pergunta aqui para a gente falar sobre a sustentabilidade como um todo, né? Que é algo que vem sido demandado do mercado, dos consumidores, enfim, que essas tecnologias, esses novos materiais são empregados às embalagens, à pesquisa e desenvolvimentos atuais. O quanto que isso tem viabilizado na ponta, ao tempo em termos de custo mesmo, né? Porque a embalagem ela tem seus diversos atributos, seus diferenciais, e quando a gente emprega questões como essas, isso onera ou não, tem sido absorvido de maneira viável, tem tido algumas dificuldades e barreiras em relação a essa substituição de um convencional para uma embalagem que já tenha esses aspectos mais sustentáveis? Dei essa pergunta, então, para o Nivaldo e depois para a Tatiana complementar também. Olha, com pesquisa e desenvolvimento e com trabalho integrado a outros players, naquilo que eu falei de uma linha mais horizontal no desenvolvimento de um produto e não vertical, tem sido possível, sim. Hoje a gente já observa diversos produtos dentro da nossa empresa que você consegue levar ao cliente com uma sustentabilidade muito maior, com custo menor do que o sem a sustentabilidade. Né? Por quê? Porque vem se fazendo um trabalho de pesquisa e desenvolvimento, não estou nem falando dentro da empresa, porque eu mais transformo do que a matéria-prima, eu trabalho, como eu expliquei, de um outro formato na pesquisa, né? Não crio tipos novos de papéis. Mas hoje já é possível. Muito... Quando as empresas descobrirem que essa questão de neutralizar o carbono é muito barato e muito simples para o Brasil, muito simples, né? Parece um bicho de 7 cabeças. Elas vão descobrir que é possível e é fácil produzir, sustentável e mais barato.
Tatiana. A gente sempre trata como uma jornada, né? Eu acho que é sempre importante você ter muito claro quais são os seus objetivos, né? Então, o que a sua empresa está buscando, para que caminho ele está seguindo, para que a gente juntos possa entender como desenhar essa estratégia. E é sempre uma parceria, né? E não tem a resposta sim ou não, né? A gente tem que sempre entender, caso a caso, o que a gente está comparando com o quê, para que a gente possa ter essa resposta de uma maneira mais clara. Perfeito. Como nosso tempo já está chegando ao fim, a última pergunta aqui, já para um fechamento para vocês dois, né? Daí eu ouvi um pouquinho de vocês, mas já fechando aqui o nosso hall de perguntas, como que vocês veem o futuro para o setor de embalagens? O que vocês estão visualizando lá na frente? As principais tendências que estão observando? O que a gente pode, né, contribuir para esse futuro aí do setor? Alguém aqui já assistiu aquela série The Expanse, onde o mundo tem, a Terra tem 30 bilhões de habitantes, aí os terráqueos, né? Depois tem Marte, que são os marcianos, Marte tem mais 9 bilhões de habitantes, e depois tem os Belters, que ocupam o cinturão de asteroides, são mais não sei quantos bilhões de habitantes. Pois é, lá tem embalagem. 3.000 anos daqui para frente, o filme mostra claramente que tem embalagem. Então, a necessidade de se embalar as coisas será sempre uma constante. O que a gente vai mudar é como fazer, o que fazer, de que jeito fazer. E quando eles pedem uma comida lá, ela vem em papel, 3.000 anos depois. Tá? Então, assim, vai existir, sempre. Quando você pesquisa o que está acontecendo na indústria de alimentos, a Nestlé é o maior player do planeta nessa área, você vai descobrir que o ser humano, no futuro próximo, vai comer ração. A gente já come ração, chocou, ela até levantou a cabeça assustada aqui. Como assim comer ração? A gente come barrinha de cereal. A ração. Não é assim? O macarrão é uma ração. Tá? E a embalagem ela é importante, porque ela, junto com essa coisa de sintetizar o alimento, dele não sair mais in natura e perecer rapidamente, ele é transformado em algo um pouco mais dissecado, como o macarrão industrializado, ele garante que nós vamos alimentar lá bilhões e bilhões de pessoas, e a embalagem ela é necessária, porque ela faz parte desse processo. Ela vai ajudar a conservar e preservar. Nem tudo é mal que é só mal, nem tudo é bom que é só bom. O plástico é um mal necessário. A eliminação do plástico seria um desastre mundial. O problema é como que a gente avança com isso. Tá? Porque a gente fala, é só tirar o plástico. Não, se não tiver a indústria do plástico, se não tiver quem produz, se não tiver... Gente, o caos de fome é gigantesco, a gente nunca para pensar isso. Nada é mal que é só mal, nada é bom que é só bom. A embalagem continuará existindo sempre. Para nós aqui, a gente vê muito claro esse papel de que a embalagem protege. Então, a gente sempre gosta de lembrar de uma mulher grávida, porque realmente a embalagem está aí para proteger. Tem um dado que é extremamente importante hoje, se a gente considerar todo o desperdício de comida, toda a comida que se perde, todo gases de efeito estufas que essa comida solta, ela representa como se fosse um terceiro país. A gente tem as emissões dos Estados Unidos, a gente tem as emissões da China, e a comida que hoje vai para o lixo, que se perde, representa em emissões de gases como um país. Então, assim, a gente precisa da embalagem para proteger e a gente precisa ter meios e sistemas e pessoas, consumidores engajados, para que destinem corretamente as suas embalagens. Então, isso é fundamental. Né? Nós vamos trabalhar para que as embalagens sejam cada dia melhores, mas a gente precisa de ter uma cadeia, a gente precisa de consumidor engajado, a gente precisa de legislação e apoio para que a gente possa trabalhar e ter um sistema mais fechado, assim por dizer. Perfeito, gente. Muitos insights, muitas informações valiosas aqui no nosso painel. Gostaria de agradecer muito ao Nivaldo e à Tatiana por contribuir
com informações, a experiência de vocês, parabenizar cada um de vocês pela empresa, pelo case e por todo esse processo de pesquisa e desenvolvimento constante, alinhadas às tendências, aos comportamentos dos consumidores e poder compartilhar isso com a gente, deixar a gente atualizado nesses temas, né? E com certeza enriqueceu muito aqui o nosso painel. Então, muito obrigado, Tatiana, Anivaldo, e agora a gente passa para o nosso querido apresentador. Obrigada, gente.